para quem está connosco pela primeira vez. A FARPA é uma instituição que há 20 anos trabalha na área da reabilitação e reintegração de pessoas com doença mental grave. É a única ainda no distrito especializada nesta área de intervenção e conseguiu desta vez ver aprovada uma candidatura ao Portugal Inovação Social com este desafiante inclusivamente. Este é um projeto de intervenção ao domicílio. Aquilo que fazemos é levar a experiência que temos destes 20 anos à casa de cada um, em 8 concelhos do nosso distrito, aproximando assim os cuidados de intervenção na área comunitária às pessoas que estão mais distantes de nós, uma vez que a nossa sede é em Santarém. E este tem sido um desafio enorme, porque um projeto de intervenção ao domicílio aprovado em tempo de pandemia tem sido um enorme, enorme desafio. De qualquer das formas, este projeto inclui outras ações e é por isso que este ciclo de webinars, como outros que se vão seguir, estão a ter lugar, porque é um projeto que inclui ações de sensibilização, de literacia em saúde e de combate ao estigma acerca das doenças mentais na comunidade, nos profissionais, na comunidade escolar. E assim sendo, começámos com este ciclo das emoções confinadas. O primeiro foi o luto em tempo de pandemia e este dos aspectos mais positivos que certamente este momento que estamos a viver também terá. E era isto que vos queria dizer, queria enquadrar este inclusivamente e caso conheçam alguém ou precisem deste suporte, é só fazerem uma referenciação e entrarem em contacto com a equipa, que certamente iremos ao vosso encontro neste distrito enorme e tão disperso e tão vazio de respostas na área da saúde mental. Tenho a certeza que esta vai ser uma manhã de partilhas únicas e aproveitemos porque eu também vou ficar deste lado a beber tudo o que têm para nos dizer. Muito obrigada e uma boa manhã de partilhas. Doutora Ricardina, também queria dar umas palavras. Bom dia, eu já fui dizendo bom dia a todos e a todas e sobretudo à doutora Helena, que já cumprimentei, à doutora Rita Moraes. Não quero roubar muito tempo, só dizer que a Rede Europeia Antipobreza, tendo como missão a defesa dos direitos humanos e o combate à pobreza e exclusão social, e preocupada também com o impacto desta pandemia em todos nós, e na comunidade em particular, não deixarmos de nos associar a um projeto tão interessante e tão pertinente e tão atual e acho que vai ser um sucesso. Portanto, parabéns à doutora Liliana pela sua persistência e pronto, e sem mais demoras, vamos começar. Obrigada pela presença de todos e que seja uma manhã muito rica em partilhas. Eu agradeço também o facto da FARPA me ter convidado, ainda por cima, para um webinar que pretende passar energias positivas, não é? Ver o lado positivo em contexto pandémico. Para tirar o som. Eu ia agradecer. Tirassem o som, senão. Muito obrigada, dizia eu, muito obrigada à FARPA pelo convite. É um prazer estar convosco e com um painel de oradores tão interessante e que eu acho que nos vai trazer uma energia muito positiva para terminar esta semana. E antes de passar à nossa primeira oradora, eu gostava de partilhar convosco uma história que eu vi recentemente e acho que se enquadra perfeitamente naquilo que vamos falar aqui hoje, que é ver o lado positivo das coisas. É uma história de um mestre que encontra um aluno muito triste e pede-lhe que coloque uma mão cheia de sal dentro de um copo de água e que beba. E pergunta-lhe qual é o gosto daquela água e ele diz, sabe mal, é muito salgada. O mestre leva o seu aluno a um lago e diz-lhe, atira a mesma quantidade de sal aqui para este lago e agora prova a água. Ele disse, pois não sabe a nada, não me sabe mal.
o mestre então diz-lhe: a dor da nossa vida e a nossa vida deve ser encarada exatamente da mesma forma. Uma pessoa não muda nada, mas a dor, se for vista numa perspectiva mais geral, ou seja, quando sentimos dor, a única coisa que devemos fazer é aumentar o sentido das coisas positivas que estão à nossa volta. É dar mais valor ao que temos hoje e não nos focarmos naquilo que perdemos. Por outras palavras, é deixarmos de ser um copo para nos tornarmos um lago. E é exatamente isto que hoje vamos falar aqui, da importância de nos focarmos e de agradecermos a tudo aquilo positivo também que a pandemia nos trouxe. E para isso vou passar então a palavra à nossa primeira oradora, à doutora Helena. Ela é professora... Sim. A doutora Helena, ela é professora associada do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa e coordenadora da Cátedra Unesco em Educação para a Paz Global e Sustentável. Penso que será isto, não é, doutora Helena? É sim, exatamente. Muito obrigada pela apresentação. E prazer, um prazer. Renovo os meus agradecimentos por este convite. Vejo aqui pessoas que me são muito queridas, mas também muitas que saúdo neste momento, porque pela primeira vez nos encontramos, que eu saiba pelo menos, e este renovar agradecimentos é de facto também um sublinhado pela escolha da FARPA em trazer este tema e em querer, de alguma forma, enfim, provocar um espaço, um momento de reflexão que nos leva a sermos mais capazes de olhar para aquilo que há de melhor nas nossas vidas, mesmo em situações e circunstâncias difíceis, dolorosas, desafiadoras, que sabemos que são as condições de muitos daqueles que hoje vivem no mundo e aqui em Portugal, a experiência da pandemia, do confronto com a vulnerabilidade, com a nossa fragilidade humana, com a doença, com a morte, que é uma das coisas que a pandemia nos trouxe e que frequentemente nós preferimos não abordar nos nossos dia-a-dia, tentamos não pensar muito na nossa vulnerabilidade, pensar sobretudo, enfim, levar a vida para a frente e de facto temos uma sociedade que não nos dá muitas oportunidades, por um lado, para pensarmos nesse lado humano inevitável, que somos finitos, de que somos enfim, pessoas que têm as suas limitações, que podem adoecer, mas simultaneamente termos descoberto que é só com a capacidade humana de superação, de transcendência, do mais difícil da vida, do mais negativo da vida, também que seremos capazes de continuar para o futuro, que seremos capazes de alimentar a nossa própria esperança. E creio que o convite para eu começar esta conversa tem a ver com o facto de eu me ter dedicado há mais de 20 anos a estudar e a potenciar o positivo, já nos fins dos anos 90, através do livro Educar para o Otimismo, que publiquei com o meu colega esposo e com a colega Fátima Pelour, com o Luís Miguel Neto e com a Fátima Pelour. Já nessa altura a nossa preocupação era como é que podemos convocar, olharmos para o que de melhor a vida tem, como é que podemos criar recursos em nós, psicológicos, que nos permitam ter uma visão otimista perante o futuro, sempre com um respeito profundíssimo pelo sofrimento, sempre com um respeito profundíssimo por todos aqueles que não são capazes
porque ainda não têm ferramentas ou porque estão em momentos da vida especialmente dolorosos, de olhar para a vida nessa perspectiva luminosa. Então, o que eu vou dizer, em nenhum momento silencia ou deve esconder ou fazer de conta que não há negativo nas nossas existências. É precisamente porque a ciência nos mostra que o negativo é tão impregnante, é tão impactante nas nossas vidas, que precisamos saber como ir para além dele e não ficar apenas no pântano das nossas maiores e mais difíceis dores. A esse propósito, dizer-vos que eu mesma estou neste momento a passar um momento muito exigente da minha vida. Enviuvei há pouco mais de 4 meses, o meu esposo faleceu com uma doença oncológica e estivemos juntos 45 anos e, portanto, como calculam, foi uma vida inteira e uma vida inteira em que fomos não apenas esposos, mas em que fomos colegas de trabalho, partilhando gabinetes, sempre a trabalhar nas mesmas instituições e, portanto, com uma proximidade e uma cumplicidade muito grande. Eu trago isto precisamente para que vocês saibam que o que eu vou dizer não corresponde apenas a um conhecimento teórico, corresponde neste momento a tudo aquilo que eu coloco em prática para ser capaz diariamente de superar a solidão, a saudade, o vazio, o luto que estou a fazer e que irei fazer seguramente durante muito tempo por esta pessoa tão importante da minha vida. Estamos aqui então a falar de como é que somos capazes, no meu caso, de ir buscar a ciência, e é isso que vos trago. Sou uma académica, sou uma professora universitária e, portanto, gosto que aquilo que proponho, que trago, seja fundamentado e rigoroso. Aquilo que vos trago é um caminho para a proteção da nossa saúde mental. E se quisermos, há 4 grandes áreas em que nós temos possibilidade de trazer transformação, ou se quisermos, de intervir, de agir enquanto seres humanos. Uma delas é a forma como pensamos a vida, a realidade, o foco. E aquilo a que damos atenção cresce, é uma frase que eu gosto de me lembrar a mim muitas vezes e que trago aqui para a conversa. Portanto, a questão do que é que eu tenho na minha forma de olhar a realidade, de percepcionar, de interpretar, de explicar, tudo isso pode ajudar ou complicar a relação enfim, com a nossa saúde mental. Já lá voltaremos. A primeira então é o pensamento. A segunda é o sentimento. Eu estou aqui a separá-las, mas elas coexistem naturalmente em nós, estão em diálogo permanente. O que eu penso afeta o meu sentir, o que eu sinto também interfere com a minha maneira de percepcionar a vida. E o sentir, vamos ver, é um domínio também muito importante para a nossa saúde mental e que também tem uma dimensão de controle, tem uma dimensão biológica, automática, e que é obviamente também muito relevante do ponto de vista de muitas vezes eu não controlo o que sinto, e sinto coisas difíceis e sinto coisas sombrias, mas também, como veremos, há um espaço de gestão pessoal, de controle, de escolha, também subsequente à resposta mais biológica, para o qual nós podemos usar os nossos pensamentos e os nossos comportamentos de forma a interferirem construtivamente com esse sentir. E, portanto,
sermos mais capazes de alimentar uma experiência emocional, ela mesma, que nos traga mais leveza para a nossa vida. Portanto, o pensar, o sentir, depois o fazer. Os nossos comportamentos muitas vezes são o ponto de partida para a nossa mudança. Fazer alguma coisa, e alguma coisa que é também saudável, desde como é que se faça ou não faça exercício físico, se tenho tempos de paragem, de silêncio e de contemplação, se cuido muito bem do meu sono, para assegurar que durmo as horas necessárias, as 7 a 8 horas diárias, e se esse sono é retemperador, se, por exemplo, escrevo, e se ao escrever sobre o que sinto também consigo, de alguma maneira, introduzir uma estratégia facilitadora da minha experiência de vida, se tento aprender coisas novas, se, por exemplo, aproveito o confinamento para organizar os espaços, os objetos da minha casa, enfim, as ações e os comportamentos como um ponto de partida também que muitas vezes depois afetam a forma como eu me sinto e a forma como eu penso. E abre aqui uma dimensão, uma quarta dimensão, que tem aspectos de comportamento, mas que eu quero destacá-la, que é o relacionar-me com os outros / a comunicação com os outros. Destaco-as pela sua relevância para a nossa felicidade e para o nosso bem-estar, e sobretudo numa perspectiva de autorresponsabilização. Eu, sendo formada em abordagens sistémicas, não consigo ver as pessoas desligadas dos seus contextos, das suas relações, e, portanto, eu não existo apenas, coexisto com outros, coexisto com circunstâncias de vida, por isso é que estamos aqui a falar, é porque uma pandemia nos empurrou para vivermos hoje nas circunstâncias e condições em que vivemos, e ao fazê-lo quero sublinhar que não olho apenas o ser humano enquanto alguém isolado e que, portanto, que tem estritamente desligadas do resto dos outros, desligado das experiências de vida, mas que existe em relação e existe sempre também marcado por um ambiente que é fundamental e que ajuda a determinar também quem ele ou quem ela é, mas que há sempre um espaço de autonomização e de autorresponsabilização na maneira como nós interagimos com esse contexto, interagimos com as pessoas, e nomeadamente a questão da comunicação, lembrando-nos que somos seres relacionais. Mostra-me aqui constantemente que o que falamos e como falamos, o que trazemos para o diálogo, o que trazemos para a relação com as outras pessoas, é tão importante que eu quis lhe dar aqui um destaque, apesar de ele ter dimensões comportamentais, dimensões emocionais, dimensões também mais cognitivas. O que é que nós podemos relembrar então? Que há algumas práticas que hoje, inclusivamente a investigação recente, já há muita gente a investigar o impacto da pandemia, nos tem mostrado que parecem ser, de facto, estratégias que ajudam a manter-nos mais saudáveis. E a começar então pelo pensar. E no pensar, nós sabemos hoje que dimensões como o otimismo ou a esperança, que são experiências e recursos psicológicos
muito importantes, têm um aspecto que toca a nossa maneira de pensar, que tem, se quisermos, perspectivas cognitivas, e, por exemplo, o otimismo leva-me a acreditar que aquilo que aí vem é melhor, a olhar as experiências de vida e interpretá-las com responsabilidade pelas coisas boas que me acontecem e com mais desagravo com as coisas menos positivas que me acontecem. Sabemos que a própria esperança, um dos modelos da esperança, há outros, mas a forma científica de explicar a esperança nos diz que as pessoas mais esperançosas são aquelas que têm metas de vida, acreditam que são capazes de as atingir e sabem como chegar lá. E então começava por estes dois exemplos da esperança e do otimismo como formas de percebermos a importância do pensar. Muitas vezes nós deixamos, por exemplo, que no dia-a-dia a imersão nas notícias, num jornalismo que é um jornalismo de fim do mundo, é um jornalismo de constante alimento enfim, ao pior da vida humana. Nós sabemos em segundos que do outro lado do mundo aconteceu um tsunami, ou estamos constantemente a ser bombardeados com histórias que alimentam, a investigação é muito clara nisso, o pessimismo das pessoas. Precisamos, por exemplo, e ajuda-nos, se quisermos manter esperança e otimismo em relação ao futuro, que eu diria que são absolutamente vitais, até para passarmos às novas gerações. O Jorge Luís Borges dizia que nos esquecemos de passar o erro do otimismo às novas gerações. E era uma maneira interessante dele nos lembrar, por um lado, que sem conseguirmos ver horizontes de luz nas nossas vidas individuais e coletivas, será difícil avançarmos se eu não tenho um horizonte à frente e se vivo, como tantos jovens hoje nos dizem, vivo um dia de cada vez. Se eu vivo apenas um dia de cada vez, eu não estou a alimentar a possibilidade de antecipar um futuro melhor. Não estou a acreditar, por exemplo, na capacidade humana de encontrar soluções para aquilo que são as nossas piores experiências. Então, uma das maneiras, ao tocar aqui este foco do pensar, e em que é que eu me foco quando penso, e o que é que eu comunico quando comunico com os outros, comunico histórias que são histórias que alimentam a confiança no futuro ou o desânimo, que no fundo vão levar a trazer ondas consequentes de como os outros à nossa volta também veem a realidade. É uma das coisas práticas, comportamentais importantes a fazer, por exemplo, é saber muito bem gerir as notícias no dia-a-dia. A ciência mostra-nos que o problema não é sentirmos stress ou tristeza ou desânimo, ou é quando essas emoções passam a ser a nossa forma de pensar, passam a ser o mais importante, ou passam a ser a nossa pele. E por isso, aquilo que nós sabemos que é fundamental não é não ter emoções negativas, porque elas fazem parte da experiência humana. Nós somos um diálogo permanente entre o mais difícil e o mais belo da nossa existência. Temos que reconhecer e abraçar as emoções negativas, as experiências emocionais negativas. Temos que reparar quando estamos a pensar desesperadamente, ou quando deixamos de acreditar que é possível, só que a seguir temos espaço para poder fazer alguma coisa com isso. E um dos convites é precisamente
criar espaços de recuperação. Nós conseguimos melhor lidar com o stress, com a tristeza, com o desânimo, com o medo, com a ansiedade sobre o futuro e a incerteza, que são emoções hoje que estão presentes nas nossas vidas, se formos capazes de ter espaços de respiro, em que vimos cá acima e à tona da água absorvemos oxigênio para voltar a lidar com as coisas mais exigentes, mais complexas. Então, uma das maneiras é precisamente saber gerir muito bem e desligar das notícias permanentes, da informação em excesso, que invariavelmente tem efeito na construção do pessimismo nas pessoas. Portanto, e aqui estou a citar dados científicos. Não vos vou amassar com nomes de autores, nem, mas lembrem-se que tudo aquilo que eu vos estou a trazer tem por detrás investigação científica. Okay? Então, ser capaz, por exemplo, se quer manter-me atualizado, de escolher uma hora do dia na qual eu vou ouvir as notícias, mas não me deixar constantemente absorver por elas, estar sempre a ver qual é a última notícia, ainda por cima elas são repetitivas, são pouco criativas, trazem pouco novidades e, para além disso, são de facto focadas no pior, de uma maneira geral são focadas no pior, portanto, por exemplo, nos contextos da televisão, ou o momento em que respiramos muitas vezes é o momento da venda de produtos, dos anúncios, e portanto não temos que esperar por esses momentos para sermos capazes de ver alguma coisa mais leve. Então, cuidado nos tempos na gestão das notícias, sermos capazes de fazer folgas, de fazer paragens, de desligar e de escolher muito bem e de forma muito restritiva os momentos em que deixamos que as notícias entrem na nossa vida. Isso ajuda-nos no ponto de vista do pensar. Por outro lado, quando estamos conscientes do que é que pensamos e como é que pensamos, podemos escolher também melhor as alturas em que estamos a pensar coisas que nos são nocivas, nos são tóxicas. E aí também pedir ajuda. E o pedir ajuda pode ser, por exemplo, ligar a alguém que me faz sentir bem, que me faz rir, que eu sei que é alguém leve e que me pode ajudar a ver aquilo que eu naquele momento sozinha não estou a conseguir ver. Ou também, ainda nesta área do sentir, trabalhar pensamentos de gratidão. A gratidão tem sido uma área muito investigada neste meu campo da psicologia positiva, dos estudos da felicidade, e sendo uma emoção, também tem uma face que se prende com o nosso pensamento. Se eu me levar a olhar para a minha vida a partir daquilo de que estou grata, isso ajuda-me também a alimentar pensamentos de foco mais benevolentes. A gratidão tem, inclusivamente, como outras emoções positivas, impactos no nosso sistema imunitário. Está associada a uma melhor saúde cardiovascular. Aquilo a que se chama um coração agradecido, ou seja, alguém que, mantendo o seu espírito crítico, mantendo uma perspectiva muito clara sobre aquilo que precisa de ser mudado, melhorado, transformado nas nossas vidas, que não está bem e, portanto, tem que ser alterado. Mesmo mantendo essa perspectiva crítica, que consegue, ao mesmo tempo, alimentar um olhar sobre o que é que eu preciso de mudar e não está bem na minha vida, é uma perspectiva de déficit, o que é que me falta, o que é que nos falta coletivamente, mas, ao mesmo tempo, ser capaz de manter um outro rio nos seus pensamentos e nas suas emoções, e o que é que eu já tenho que me anima, que me eleva, que me preenche, que me realiza. Portanto, todos os pensamentos de gratidão e toda a comunicação que traz essa dimensão do valor, do reconhecimento, ser capaz de dizer ao outro, aos outros,
porque é que eles são importantes para mim, o que é que me deram ou trouxeram de tão especialmente bom. É outra forma de simultaneamente trabalharmos o pensar, em que é que eu me foco, foco-me em ver o que é que há de belo, de bom, de ético à minha volta, e também com um impacto emocional, trazendo-me emoções positivas, porque a gratidão é uma emoção positiva. Ainda neste ponto com as emoções, uma das coisas extraordinárias que aconteceu na primeira pandemia, e estou quase a terminar, para passar a palavra a outros, uma das coisas extraordinárias foi a capacidade criativa. Muitos de nós começámos a pintar, a fazer poesia, a cozinhar coisas novas, a cozinhar em família, a fazer jogos novos, e de alguma forma esse lado criativo do fazer coisas novas, diferentes, alimentou também uma dimensão cognitiva e emocional da curiosidade, do novo, do fazer diferente, que é outra experiência que recomendo vivamente e que cruza o fazer com o pensar e com o sentir. Ou mesmo com o falar, o comunicar. Por exemplo, pessoas que criaram novos blogs, que criaram contas no Instagram onde estão a transmitir. Ainda ontem uma jovem que eu conheço me falava da conta que criou, que tem já mais de 600 seguidores há cerca de um mês, sobre a ciência na área do cancro, por exemplo. Ela está confinada há muito tempo a estudar fora do país, e resolveu usar da melhor forma o seu tempo, e neste momento já é seguida pelo Centro Champalimau, de repente ela própria, exigindo-se a fazer um trabalho rigoroso, cuidadoso, muito científico, e é a maneira também dela de aprender e de se preparar para a sua tese de mestrado que está a fazer. Por exemplo, criou este novo projeto, e este novo projeto está a ajudá-las numa outra dimensão fundamental, que é a da realização e do propósito. Então, muitas vezes, quando conseguimos alimentar em nós a curiosidade, fazer coisas novas, dispor-nos a experimentar o diferente, ouvir músicas ou tipos de música que nunca ouvimos, sermos capazes de trazer alguma coisa que nos faz sentir alegria, por exemplo. Uma das estratégias que uso, eu gosto muito de dançar. O meu esposo brincava muito comigo porque ele não era propriamente um bom dançarino, e portanto lá fomos arranjando as nossas formas de conseguir conjugar a minha paixão pela dança e o desajeito dele, o pouco jeito dele. E uma das coisas, por exemplo, que eu faço hoje em dia, quando estou a sentir que a vida está mais pesada, é pôr uma música que eu gosto e danço no meio da sala. Ou escolher uma boa música para cantarmos em família, se estivermos em família. Há um jogo que pode ser feito em família, chama-se Just Dance, e que é espetacular para as famílias terem um bocadinho ao final do seu dia, antes do jantar, para se divertirem em conjunto. Então estou agora a falar de uma outra emoção fundamental, que é a da alegria, como uma forma absolutamente vital de trazermos para a nossa vida inspiração, de termos espaços de autocuidado e de cuidar dos outros, de conseguirmos ter os tais momentos de recuperação, de escape, de retemperar, de criar os nossos próprios pontos de luz no dia-a-dia. E neste exemplo último que acabei de dar, estamos a fazer, se o fizermos em conjunto com outras pessoas, e hoje em dia a internet permite-nos isto, nós podemos fazer uma aula de dança, ou de yoga, ou de meditação, ou de aprender crochê, ou de oração, ou em conjunto com pessoas nas suas próprias casas, e ao fazê-lo trazemos uma outra dimensão com a qual quero terminar esta minha partilha, que é a do amor / amizade, reforçando os vínculos sociais com os outros. Eu tinha-vos dito que
as relações interpessoais lhes dei assim um lugar especial e a forma como comunicamos, pelo facto de elas serem absolutamente fundamentais como resultado da ciência da felicidade. Hoje sabemos, ao estudar a felicidade nas pessoas e as pessoas mais felizes e os contextos que ajudam as pessoas a serem mais felizes, que os nossos vínculos são reforçados quando nós partilhamos e celebramos notícias positivas. Okay? Portanto, pequeninas coisas do dia a dia. Olha, hoje fui capaz de arrumar o armário do quarto. Ou acabei o projeto que tinha, ou fiz os TPCs todos para esta semana. Então, quando somos capazes de celebrar em conjunto, também trazemos a dimensão do reforço do vínculo, e ao celebrar em conjunto, ou ao partilhar histórias boas e ao dar atenção às histórias boas uns dos outros, fazê-las crescer, dar-lhes amplitude, também alimentamos boas emoções, bons pensamentos e boas relações. Neste sentido, sabemos que é a qualidade das relações interpessoais que faz a maior diferença nos nossos níveis de felicidade. Por isso, se querem fazer alguma coisa especialmente boa nestas emoções confinadas, cuidem dos vínculos importantes da vossa vida. Fortaleçam as relações com os outros, falem com os outros de coisas boas, de coisas belas, tragam, partilhem a vossa gratidão, alimentem a alegria, estimulem conversas sobre, sabes o que é que eu aprendi hoje de novo, ou queres aprender comigo uma coisa nova. E a relação com os outros, a qualidade da relação com os outros é inclusivamente o mais importante indicador de proteção da saúde fisiológica e da longevidade. Este é um dado do maior estudo longitudinal da história feito na área da psicologia, que é o estudo longitudinal da Harvard, de desenvolvimento humano, e que mostra que, obviamente, que somos marcados também pelos nossos genes, pelos acontecimentos de vida, o azar de ser atropelado em criança e passar muito tempo no hospital em vez de poder ir à escola ou de brincar com os colegas, ou os acontecimentos de vida bons e maus marcam-nos naturalmente, marca-nos o nosso estatuto social, marca o acesso que temos aos bens materiais. Tudo isso tem influência na nossa qualidade de vida, tem influência no nosso bem-estar e na nossa felicidade, mas o indicador mais importante para a longevidade e para a saúde tem a ver, de acordo com este estudo, com a qualidade das relações interpessoais. Se eu consigo ter boas relações de intimidade, românticas, em casal, por exemplo, se somos felizes como casal, se tenho boas relações com os meus filhos, se tiver filhos, se tenho uma boa rede de suporte junto dos meus amigos, se tenho com quem contar, tudo isso é absolutamente fundamental e mesmo à distância, neste momento, quanto mais conseguirmos reforçar, alimentar, potenciar estes laços com os outros, quanto mais as nossas relações forem saudáveis, apreciativas, valorizadoras, leves, alegres e gratas, mais também nós vamos conseguir viver melhor. E viver melhor os momentos, as situações, as circunstâncias em que a vida está mais difícil. E termino com a ideia de que nesta rede positiva de pessoas é muito importante escolhermos quem nos eleva e tentarmos trabalhar a maior distância com pessoas que para nós são mais, nos inquietam ou nos perturbam, ou relações mais difíceis e mais tóxicas, e obviamente que todos sabemos que, nomeadamente no contexto das nossas famílias, aquelas famílias que têm recursos psicológicos estão a ultrapassar este confinamento destas formas construtivas, como agora partilhei, mas também sabemos que outras que não têm esses recursos
muitas vezes nem materiais, nem psicológicos, que infelizmente têm lidado com esta pandemia, nomeadamente, por exemplo, aumentando a violência doméstica. Nem todos nós temos esta capacidade, estes recursos, muitos de nós fomos empurrados para as margens da nossa sociedade, numa sociedade injusta, que não nos protege em termos de igualdade, nem sempre nos dignifica, e temos aqui os representantes da Rede Europeia Antipobreza, com a qual eu e a minha equipe de investigação do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas estamos a fazer um estudo sobre a resiliência comunitária, como é que as pessoas estão a conseguir ou não lidar com a pandemia no contexto comunitário. Portanto, quero deixar aqui o meu agradecimento porque nos permitiram recolher dados a nível de todo o país, junto de quem trabalha com as famílias e as comunidades mais fragilizadas. E nesse sentido relembrar que ainda é mais importante que nós consigamos trazer para aqueles que não têm esses recursos, que não tiveram recursos educacionais, que não têm recursos materiais, que vivem em espaços físicos que não são dignificadores nem humanizadores, que nunca tiveram oportunidade até de poder refletir e conversar como nós aqui estamos a fazer agora. E, portanto, pensar alto, ganhar consciência, ir para além da realidade e ser capaz de a refletir, que ainda é mais importante que cada um de nós seja um instrumento facilitador junto dos mais vulneráveis, e por isso, mais uma vez, agradeço a organização, à organização por estarmos a conversar sobre temas tão importantes que podem fazer mesmo a diferença na vida de muitos. Passava agora para esse lado. Obrigada, doutora Helena. Obrigado pelo seu testemunho e focou aí aspectos muito, muito importantes. Eu vou partilhar consigo alguns dos comentários que têm surgido aqui no nosso chat, que eu saliento, nomeadamente aqui a Ana David, que faz um paralelismo muito interessante com um tema que costumamos dizer, que o mundo é de quem acorda cedo. Ela refaz essa frase e diz: o mundo é de quem acorda grato. E a doutora Helena falou disso e muito bem, que é a gratidão e a forma como olhamos para as coisas positivas da vida faz a diferença depois na nossa forma de estar e de ver as coisas menos positivas que nos vão acontecendo. Isto é muito importante. Falou aí também da questão de virmos à tona a idade. Obrigado por, nesta manhã, esse vir à tona, essa bola de oxigénio. Há muitas pessoas aqui a partilhar exatamente esse sentimento. O Joaquim Cruz, por exemplo, está a passar por uma situação muito parecida com pessoal, muito parecida com a sua viuvez, e o seu testemunho fez-lo lembrar coisas que se calhar ele tinha esquecido, por isso agradeço-lhe também. E também é interessante porque vamos aqui falar, tal como referiu, na capacidade que estes momentos difíceis fazem de nós pessoas mais criativas, e nós vamos aqui ter o testemunho de um projeto muito interessante que surge exatamente desta criatividade. Nos deparamos com momentos mais negativos ou mais difíceis. Oh, Nancy, temos desculpa, a capacidade de Nancy, desculpa, tornar estás criativos. com alguns problemas, desculpa estar-te a interromper, mas estamos a ouvir com alguns cortes, Nancy, eu creio que será a tua internet. Vamos tentar, mas agora inclusive temos a imagem parada. Não sei se nos estás a ouvir, nos estás a acompanhar. Sim, eu estou a ouvir bem, eu estou-vos a ouvir bem. Okay, está melhor agora? Eu pelo menos estou a apanhar-te com alguns cortes, mas sim, mas continua, desculpa, continua.
Pronto, eu estava aqui a falar então do projeto que nós vamos ouvir mais à frente, que é um exemplo exatamente daquilo que a doutora Helena referiu, a capacidade que nós temos de, frente a situações menos positivas, de nos reinventarmos, tal como o positivamente da FARPA se teve que reinventar, não é? A Liliana falava exatamente disto, um projeto que foi aprovado ao domicílio em período de pandemia que se teve que reinventar, e é exatamente esta importância de nos reinventarmos, de nos focarmos naquilo que é o mais importante, naquilo que é o mais positivo e de sermos gratos das coisas boas que temos na vida. Por isso, obrigado, doutora Helena, por nos relembrar, se calhar, algumas coisas que, por causa do cansaço também e da exaustão, nos esquecemos, e é sempre muito, muito bom ouvir e recordarmos estas coisas, e obrigado por partilhar connosco também essa sua experiência pessoal. Vou passar então, há aqui uma questão do António Ferreira, eu já me ia esquecendo. O António pergunta, então, será o excesso de informação mau para o otimismo e para a esperança, doutora Helena? É, incontornavelmente. Nós somos, como seres humanos, somos mais sensíveis ao negativo que ao positivo, por razões até de sobrevivência da espécie. Portanto, as coisas menos boas que acontecem no nosso dia-a-dia têm mais impacto em nós. Não é? Se nós tivermos um dia em que as coisas correm, no geral, bem, eu costumo lembrar que correr bem podem ser coisas que nós desqualificamos ou já nem valorizamos, como ter água corrente nas torneiras ou ter a segurança de poder ir à rua fazer compras ao supermercado sempre cuidadosamente protegidos, mas irmos sem nos sentirmos ameaçados, ou portanto vivermos num país onde a segurança e a paz são indicadores muito elevados comparativamente até com outros países, não é? Portugal é um dos países mais pacíficos do mundo, estamos em terceiro lugar no ranking mundial, portanto são exemplos de coisas boas que a nossa vida tem, mas que se nos acontecer, por exemplo, um conflitozinho com alguém ao longo do dia, no final do dia, aquilo que falamos com a nossa família não foi das coisas todas boas que aconteceram, termos comido um bom arroz de bacalhau ao almoço, ou termos conseguido acabar um projeto, ou termos tido trabalho, mas é exatamente do que é que correu mal. Esta hipersensibilidade ao negativo nos seres humanos, que é muito importante, porque senão não estávamos aqui hoje a conversar, porque as gerações anteriores, se tivessem sido muito otimistas, nomeadamente desde o início da história da humanidade, não estávamos aqui. Se tínhamos acabado por ter comportamentos de risco que não faziam os nossos genes serem reproduzidos. Portanto, nós somos mais sensíveis ao negativo, ele tem muito mais impacto, é muito mais pregnante para nós, chama-nos muito mais a atenção porque é potencialmente ameaçador. Se eu tiver a beber um sumo, de repente, se houver sumo, se for sumo de ananás e se houver sumo de ananás, eu se calhar nem tenho consciência que bebi o sumo. Converso, dou atenção a outra coisa, mas se ele tiver um travozinho qualquer, eu imediatamente paro, não é? Portanto, nós sabemos que estamos mais atentos ao negativo. Precisamente por causa disso, se somos constantemente inundados por negatividade, não temos capacidade de resposta, de reparação. Não somos capazes de encontrar o suficiente para sobrecompensar tanto negativo. Portanto, os estudos mostram, por exemplo, para uma relação conjugal florescer, ser prolongada e boa, por cada coisa negativa que é dita, deve haver no mínimo 5 positivas para compensar. São estudos do Daniel Goleman. Então, o negativo tem tanto peso que eu preciso de saber fazer coisas para compensar, coisas que me tragam positividade. Chama-se isto o rácio de positividade. Então,
quanto mais notícias negativas eu tiver, quanto mais eu permitir que elas entrem em mim e façam parte do meu dia-a-dia, do meu cotidiano, mais dificuldade eu vou ter em conseguir superar, transcender, suplantar e ter um rácio de positividade. Espero ter esclarecido e relembrar que o bem dizer, o abençoar, não é? A palavra abençoar significa dizer bem. É uma coisa em profundo déficit na nossa sociedade e que precisamos de cada vez mais potenciar, alimentar, sermos capazes de abençoar a realidade, abençoar as pessoas, ou seja, ao falarmos com ela, ao comunicarmos através do jornalismo ou de outras formas no nosso dia-a-dia, sermos capazes de bem dizer. O rácio de positividade é 1:5, pergunta aqui a Ana David, nas relações íntimas e 1:3 nas relações profissionais. Para uma equipe, uma organização florescer, por cada coisa negativa precisamos no mínimo de 3 positivas. Isto é o mínimo. Obrigada, Ana David, pela questão. Muito obrigada, doutora Helena, pelo esclarecimento. Eu acho que o António ficou esclarecido com a sua explicação. E para não nos alongarmos mais, vamos então passar para a doutora Rita Moraes, a nossa próxima oradora. Ela é doutorada em Psicologia pela Universidade do Minho, mestra em Psicologia da Saúde, pós-graduada em Peak Performance Coaching, coordenadora clínica em comunidade terapêutica e na área dos comportamentos aditivos com e sem substâncias. Doutora Rita. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia e um agradecimento especial a todos, e agradecer também a iniciativa, agradecer o convite que me foi feito e a todos os presentes. Eu não sei se é possível eu partilhar a tela. Nancy, sim. Eu vou partilhar. Queria agradecer à Nancy que a minha introdução foi a sua metáfora, a sua história, e eu adoro. Portanto, nós conseguirmos transformar-nos, em vez de um copo, num lago e vermos em perspectiva, que é aquilo que aqui se trata. Eu vou tentar partilhar aquilo que foram as minhas ideias quando comecei a preparar e a pensar nesta comunicação. Eu vou partilhar com vocês alguma experiência. Lembrar-vos, obviamente, que nós, antes de sermos profissionais, somos pessoas. E eu, ao longo desta pandemia, fui pensando muito nesta questão de, uma vez que eu trabalho com um público com grandes desafios, não é? Trabalho com os comportamentos aditivos e nomeadamente com as dependências químicas e, portanto, o autocuidado, não é? Eu própria tomar conta de mim enquanto pessoa e nós próprios tomarmos conta de nós enquanto profissionais e enquanto pessoas, faz parte para depois conseguirmos aplicar todos estes conhecimentos e todas estas estratégias que foram tão bem explicadas pela doutora Helena, e agradeço-lhe também a sua comunicação. Eu, por norma, em termos de percurso pessoal e de percurso profissional, tenho sempre a tendência por procurar, eu iniciei o meu percurso muito na área do desporto e trabalho com atletas, e, portanto, sempre nesta perspectiva de como é que nós podemos encarar o copo meio cheio das várias adversidades que nos vão surgindo, não é? Não podemos falar de resiliência sem falar de adversidade, não podemos falar de autoestima sem falar de alguns desafios que vamos ultrapassando. E aquilo que eu senti quando a Liliana me dirigiu o convite foi: eu preciso de falar com pessoas, eu para fazer este trabalho eu preciso falar com pessoas que eu não conheço, pessoas que não são da minha prática clínica, pessoas desconhecidas. E então decidi fazer aqui algumas perguntas nas redes sociais, portanto fui ao encontro de algumas respostas e vou partilhá-las convosco, porque penso que é importante também irmos ao terreno e perceber o que é que as pessoas realmente pensam e sentem em relação a tudo isto. Vou tentar partilhar aqui a tela convosco. Eu penso que se calhar vos vou deixar de ver. Conseguem seguir-me? Estão a ver, sim? Sim. Vão interromper Sim. algum esclarecimento. Queria partilhar porque acho que é apropriado, uma vez que iniciámos a nossa primavera, e ao mesmo tempo reforçar a simplicidade com que a doutora Helena falou sobre nós valorizarmos aquilo que às vezes damos por garantido, e a Mafaldinha dizer ao Filipe, não é? Quais são os teus planos para esta primavera, e ele dizer viver, tão pequenino e já tão organizado.
Portanto, parece que nas coisas simples da nossa vida, o saborear o tal sumo, está algo muito mais, que gratifica muito mais o nosso cérebro do que propriamente ficarmos sentados a absorver conhecimentos ou notícias que nos possam prejudicar. Estas são algumas frases que vão ficando no nosso cérebro, não é? Até a nível de inconsciente, portanto, uma comunicação positiva, ainda que às vezes nós sentimos também vai ficar tudo bem, mas quando, não é? Mas este reinventar, o que é isto do reinventar ou do novo normal? Houve uma fase inicial da pandemia que nós tínhamos muito aquela vontade de voltar àquilo que era antes e agora já vamos aceitando com algum esforço e com alguma exaustão, obviamente, mas já vamos aceitando que há um novo normal, que há de facto uma nova realidade que nós vamos ter que ir integrando. E as questões que eu fui fazendo, que me foram surgindo até com alguns conceitos teóricos por trás, mas de alguma forma queria aplicá-los de uma forma mais empírica. O que é que ganhaste com esta pandemia, como é que tens lidado, o que é que criaste, esta questão da criatividade, o que é que mudaste, em que é que te surpreendeste, como é que te superaste, conseguiste notar algo de positivo. Eu fui recebendo imensas, esta é a grande vantagem de nós estarmos muito no online, é a quantidade de gente que nós acedemos, as experiências que foram partilhando foram muito ricas. Eu vou partilhar obviamente algumas, e sublinhar aquelas palavras que me foram ficando e que têm muito a ver com esta questão da saúde mental e da psicologia positiva. Trouxe uma visão, só retirar aqui, peço desculpa, uma visão mais essencial e foco no que realmente interessa. Portanto, esta questão, a doutora Helena também falou, não é? Esta questão do foco, onde é que nós dirigimos a nossa atenção e onde nós dirigimos a nossa atenção efetivamente cresce. Portanto, no caso desta pessoa foi os afetos e a família. Esta questão dos afetos, Nancy, a questão dos afetos, não é? Portanto, para esta pessoa a questão dos afetos e da família foi determinante. Houve algumas pessoas que foram falando de vários pontos e esta foi de facto relativamente à família. Eu estou a tentar equilibrar-vos aqui com... Conseguem ver bem, não conseguem? Portanto, não ter medo de assumir quem sou. Portanto, esta questão de nós olharmos para dentro, de nós nos encontrarmos de quem é que eu sou, qual é a minha identidade e de que forma é que eu me vou definir nesta pandemia e aquilo que eu faço. Imensas pessoas enviaram esta questão do reinventar, do terem determinado tipo de trabalhos ou porque perderam, ou porque se despediram, ou porque eventualmente houve alterações na própria empresa e fiquei sem nada. Comecei a dar workshops online e cursos online, perdem-se os olhares e os carinhos dos workshops presenciais, mas no último curso que dei tive pessoas de vários pontos do país. Portanto, este acesso mundial e conhecimento intercultural de como é que cada um de nós está a viver tudo isto. Ensinou-me, portanto, esta questão da aprendizagem, que todos nós estamos a aprender, que tudo na verdade tem um tempo e que nem sempre é o nosso. Fez-me aumentar o balão da resiliência, cá está mais uma vez esta palavra tão importante, a definir as prioridades, a passar o tempo de qualidade com a minha família e que para ser de qualidade tinha que guardar as frustrações numa caixinha de entrada, não é? Portanto, a questão de onde é que ficam as tais emoções que são desagradáveis. Este saber que há coisas que realmente não dependem de nós, portanto há efetivamente um desconhecimento e uma imprevisibilidade da própria pandemia, do próprio vírus que não se conhece, que ainda se desconhece bastante e que não depende de nós, mas que este não deixar tomar posse da frustração, não permitir a revolta tomar lugar, aceitar, esta palavra aceitação que nós também vamos ouvindo bastante, ganhar forças para quando estiver na tua mão ires com tudo. Portanto, há coisas que de facto nós sentimos que podemos agir, o tal fazer. A pandemia permitiu-me deixar uma empresa num ambiente tóxico e que pagava um pouco a passar por ser trabalhadora independente. Consegui curar parcialmente a minha ansiedade, passei a ganhar muito mais e tenho bastante tempo para mim. Fez-me perceber que a saúde mental e física, bem como a concretização de sonhos pessoais, são coisas fundamentais e contribuem imenso para o nosso bem-estar pessoal. Foi sem dúvida o melhor que me podia ter acontecido e sem ela não teria mudado o rumo da minha vida. A pandemia sinceramente trouxe muita coisa boa, fez com que mudasse o meu público-alvo para o que para mim foi bom, pois já estava farta do que fazia, portanto esta necessidade de mudança.
O meu horário mudou para melhor, passei a estar diretamente com o meu filho, poder acompanhar a transição na escola primária para o ciclo, passamos mais tempo em família. A pandemia tirou-me muita coisa, mas também me tem dado várias oportunidades. A questão das oportunidades. A pandemia tirou-me um emprego, tirou-me um convívio presencial com os amigos, tirou-me uma vida social e de entretenimento, viagens, espetáculos. No entanto, trouxe-me uma nova maneira de olhar para o meu tempo livre, investir em projetos, tarefas, atividades que eram adiadas ou que estavam guardadas na gaveta. A pandemia estimulou também a criatividade, já falámos aqui hoje da questão da criatividade, não é? Portanto, o nosso reinventar, ser criativo faz parte também de uma das nossas capacidades, grande capacidade, para que uma pessoa não entre efetivamente no isolamento, inatividade ou depressão total. Acima de tudo, aproveitar melhor cada momento, cada minuto, cada vivência, viver o hoje, pois amanhã ninguém sabe o que virá. Lembrar também que estamos, eu estou aqui perto da praia, não é? Que estamos aqui. O Covid não gosta efetivamente de muita gente, portanto, onde não há muita gente, eles não vai atuar. E lembrar que estamos mais seguros no mar, ainda que exista tubarão, do que em espaços com muitas pessoas e, nomeadamente, sem a proteção aconselhada. Gostei muito de ir evoluindo ao longo desta pandemia, o ouvir este kit de saúde mental. Nós temos uma malinha de ferramentas em casa e temos certamente um kit de primeiros socorros e começámos a ouvir este kit de saúde mental. O que é isto? O que é que para cada um de nós representa este kit de saúde mental? Fico muito, muito satisfeita também de perceber que cada vez mais este termo saúde mental se vai abrangendo uma série de áreas que de facto faz sentido falarmos e perder ou deixar cair o estigma da doença mental. E, portanto, percebermos que isto é para todos e todos. Eu recordo-me que no início da pandemia, uma das minhas preocupações tinha a ver com os meus clientes com características mais ansiosas, como é que eles iriam lidar com tudo isto, com mais tendência para catastrofizar e de alguma forma filtrar aquilo que é de negativo. E recordo-me que uma das minhas grandes surpresas numa fase inicial, obviamente não posso generalizar, mas numa fase inicial recordo-me da grande maioria me dizer agora fico satisfeito de perceber que todas as pessoas sentem o mesmo que eu, porque agora sim, toda a gente sabe o que é um bocadinho a ansiedade. E recordo-me de muitas partilhas de percebam agora aquilo que eu sinto diariamente, pessoas que sofrem de ansiedade, perturbação de ansiedade há bastante tempo. Perceber que viver penso que foi o autor, o Siegel, que falou muito desta questão de viver tendo em conta que existe um cérebro, que existe de facto uma máquina que tem uma série de funções muito importantes e que nós, ao conhecermos um bocadinho melhor cada uma dessas funções, até a questão das emoções, nos vamos conhecendo também um bocadinho melhor a nós próprios. Este autoconhecimento, esta definição de quem é que nós somos e quem é que nós queremos, de que forma é que nós queremos estar presentes perante isto tudo, até perante a nossa família, perante nós mesmos, perante o nosso trabalho, e a questão dos recursos. A questão da doença mental, o sairmos todos, gostei muito das iniciativas que a Ordem dos Psicólogos foi lançando, até a linha de apoio psicológico 24 horas, gratuita. Portanto, este recurso ao pedido de ajuda sem ser por vergonha ou por fraqueza, portanto, sairmos destas questões de chorar é um sinal de fraqueza, chorar é um sinal de vergonha, porque percebemos que de facto todos juntos em coletivo conseguiríamos partilhar as mesmas sensações, portanto, de alguma forma este pedido de ajuda e o partilhar aquilo que sentimos faria tanto sentido, não é? Portanto, a capacidade para nós olharmos para nós com um potencial e não com um sentido crítico daquilo que nós vamos fazendo e sentindo. Perceber também, esta imagem também é do Siegel, e perceber também que o nosso cérebro, a patologia, não é, pode definir-se num destes extremos, portanto, nem no caos, nem na desorganização total, nem numa rigidez demasiado elevada. Eu recordo-me que no início da pandemia eu própria tinha um kit de álcool gel e produtos desinfetantes à porta de casa, e onde é que se colocava os sapatos, e portanto fui para um extremo, que já é o meu habitual,
mais controlado e de rígido até, e que aquilo obviamente me estava a retirar muitíssima energia. Portanto, o que é que nos empodera e ao mesmo tempo o que é que nos retira energia. Eu lembro-me que numa fase inicial eu fui aqui muito para o extremo da rigidez, do controle, não, isto tem que estar tudo muito protegido, eu tenho que ter a certeza que o vírus não entra dentro desta casa, e portanto nem num extremo nem no outro. Portanto, a fluidez do rio há de estar aqui num equilíbrio e num balanço entre estes dois conceitos. Portanto, nem sentirmos demasiado desorganizados, nem sentirmos demasiado rígidos. E lembrarmos então esta máquina, não é? Eu recordo um estudo que li recentemente que falava exatamente da estrutura do cérebro e da amígdala, que é o sistema límbico, portanto, o límbico e o instintivo, de que forma é que a nossa resposta ao negativo está constantemente a ser ativada, e inclusive a própria estrutura da amígdala se altera quando nós estamos expostos continuadamente e de uma forma intensa à adversidade e a um estímulo que é percepcionado como ameaçador. Portanto, todo este sistema está em constante processamento, a nossa informação está constantemente a ser processada, não é? Considero que aqui as emoções ainda não estão confinadas, portanto todos nós vamos sentindo e vamos gerindo e vamos consciencializando as nossas emoções, e elas, considerá-las, algumas delas obviamente que se calhar mais desagradáveis que outras, mas considerar também a sua função. Portanto, eu recordo-me que há 2 anos atrás, aliás, eu diria que jamais iria abrir um consultório, uma empresa, um espaço meu, porque dava muito trabalho, porque tinha muitas despesas, porque tinha muitas inseguranças, porque tinha uma série de carências em relação a mim, em relação a uma série de realidade que tinha à minha frente e que me fazia dizer não, isto estava fora de questão. E foi exatamente no final da pandemia, e não tenho dúvidas que através da emoção do medo me fez obviamente impulsionar abrir o negócio que tenho hoje, o espaço, o consultório que tenho aqui na Nazaré. E um dos grandes impulsionadores foi de facto o medo, porque eu pensei, ok, se todas as instituições onde eu trabalho fecharem, ou se eventualmente todas as pessoas forem contaminadas e houver aqui uma desgraça, efetivamente eu fico sem local de trabalho. Portanto, o meu cérebro começou a dar-me opções e a dar soluções de que forma é que eu poderia resolver este problema caso todas as outras instituições fechassem e eu ficasse sem local de trabalho. Portanto, a questão do medo foi aqui determinante até por proteção. Não, espera, mas se todos fecharem, existe a possibilidade de tu teres um espaço próprio, que era uma possibilidade até aí completamente negada. Estes as todos, que são as que nós vamos ouvindo, mas esta capacidade que nós temos de cuidar de nós, esta capacidade que nós temos de aquilo que faz sentido, se é importante para mim ler, se é importante para mim. Eu realço muito a questão do exercício físico e do desporto, porque efetivamente o nosso cérebro e a forma como nós vamos respondendo emocionalmente à adversidade altera muito com a prática de atividade física. Vejo muitas pessoas a caminhar, vejo muitas pessoas a aproveitar o passeio higiênico com os animais para ir movimentar, e este movimento tem também obviamente um impacto muito grande do ponto de vista da regulação emocional. Esta autoconsciência, esta noção do que é que em nós vai alterando e do que é que nós vamos sentindo, como é que nós vamos pensando. A forma como nós vamos gostando mais ou menos daquilo que estamos a fazer, de que forma é que nós estamos a dar significado a tudo isto. Recordo também a questão do controle interno, não é? Nós sabermos que nós podemos autorresponsabilizar-nos e podemos de facto ter algum controle sobre aquilo que nós vamos fazendo e podemos tomar decisões, e esta tomada de decisões é diária. Diariamente nós podemos decidir não ver notícias, nós diariamente podemos decidir fazer mais exercício, nós diariamente podemos decidir estar mais ou menos tempo com a nossa família, podemos estar mais tempo com nós mesmos, sair do trabalho ou sair da nossa atividade, de estar muito tempo ao computador e ao ecrã e poder eventualmente fazer aqui algum tipo de atividade ou eventualmente alguma técnica de respiração. Portanto, tudo isto está sob o nosso controle e é sob a nossa tomada de decisão. A questão da compaixão também vamos ouvindo muito, não é? Esta questão a diferença entre ter pena de e o sentido de compaixão. A questão da motivação,
e a questão da autoeficácia, o facto de nós sentirmos competentes para, não é? É assustador ficar com crianças em casa e não saber o que fazer, ou com crianças que estão em telescola, ou ter que reajustar tudo isto. De que forma é que eu me sinto competente e, se não sinto, a quem é que eu posso recorrer e que recursos é que eu posso, de facto, aqui acrescentar. Fomos vendo ao longo desta pandemia e continuamos a ver, há pessoas que, de facto, conseguem viver quase como se dissociadas, esquecendo completamente tudo o que está a acontecer. Isto ainda se verifica, não é? Em todo o tipo de públicos, novos e mais séniores. Pessoas que negam completamente, pessoas que negligenciam todo o tipo de recomendações. Isto ainda existe de facto e são atitudes que vemos e que assistimos diariamente. Este caráter com o que temos que lidar e que obviamente que o nosso sistema não nos agrada, este caráter imprevisível, isto será até quando, e este desconhecido. Portanto, é aqui um grande desafio para o nosso eu psicológico de como gerir tudo isto. Podemos, de certa forma, também irmos brincando com estas questões da incerteza, portanto, o que é fazer um bolo sem ter a receita, o que é fazer, seguirmos um determinado caminho que habitualmente não seguimos e não conhecemos, portanto, de que forma é que nós podemos brincar no nosso dia-a-dia com esta incerteza? Eu gosto muito, o meu filho, uma das perguntas que faz todos, ele tem 3 anos, e uma das perguntas que faz diariamente é: o que é que vamos fazer hoje? Portanto, esta necessidade de ter a certeza do que é que vai fazer, a última coisa que ele quer ouvir é: vais voltar para a escolinha? E portanto eu acho que é esta pergunta que está, esta resposta que ele teme um dia ouvir é: hoje é o dia de ir para a escolinha. Portanto, esta questão da incerteza, ou lidarmos com a incerteza: hoje vamos viver um dia sem plano, ou hoje vamos fazer uma coisa que habitualmente não fazemos. Recordar que houve momentos em que nós fomos bem-sucedidos, mesmo perante a adversidade. Houve momentos que nós já tivemos na nossa vida, ao longo das várias experiências, em que nós fomos bem-sucedidos, portanto, ou uma mudança de emprego, ou uma situação de divórcio, ou uma situação de outra qualquer adversidade, uma doença, uma vulnerabilidade. Portanto, nós sentirmos que já fomos bem-sucedidos, já aplicámos recursos, já de alguma forma isto já nos aconteceu noutras dimensões, com outra intensidade, mas recordar estes momentos em que nós de facto fomos bem-sucedidos, em que nós nos sentimos competentes para lidar com a situação. E as situações que não correram tão bem, ou que efetivamente passámos maior dificuldade, o que é que retirámos, o que é que aprendemos com tudo isso? Que significado é que nós demos? A questão do significado é muito importante. Nós podemos efetivamente dar um significado de algo muito destrutivo, ou construir um significado e uma narrativa mais positiva relativamente àquela situação. As rotinas dão uma sensação de conforto, sim senhor, e portanto esta questão que fomos sempre falando, haver aqui alguma rotina, alguma estrutura, alguma sensação de que controlamos aquilo que está a acontecer, o viver o momento presente, estas novas correntes também que vêm falando do mindfulness, não é? A atenção no foco naquilo que estamos efetivamente a fazer e a saborear e a sentir no momento presente, permite-nos estar mais consciente também de tudo aquilo que vamos sentindo no nosso mundo interior. Mais conexão emocional, portanto, ainda que há com alguns impedimentos do ponto de vista físico, e perceber que esta ansiedade, apesar de nos assustar muitíssimo, também por outro lado nos protege. Esta também é uma máxima muito relacionada ao desporto, portanto não há atividade com produtividade e com criatividade sem haver momentos em que nós de facto estamos cansados, e esta exaustão nós podemos não sentir como estou a desistir, mas sim, eu preciso descansar, eu preciso de uma pausa, eu preciso do repouso, não é? Não há atleta nenhum que consiga elevados níveis de performance física sem momentos grandes e pausas desportivas. Portanto, o facto do atleta ter que descansar não significa que ele esteja a desistir. E deixar-vos com esta frase final de que o rio atinge o seu objetivo porque aprende a contornar os seus obstáculos. Portanto, de que forma é que cada um de nós vai aprendendo a contornar os obstáculos, garantindo aqui alguma fluidez com alguma flexibilidade, respeitando obviamente os limites de cada um de nós. Muito obrigada, espero ter de alguma forma acrescentado alguma informação e alguma partilha de experiências pessoais e profissionais que tenho sentido. Eu vou aqui interromper a partilha para vos conseguir ver, agora já consigo. Estava aqui já a sentir-me um bocado sozinha. Muito obrigada por esta oportunidade e estou disponível obviamente para algum esclarecimento.
Oh, Rita, há aqui uma colega que está a ouvir, a Helena Gomes, que pede que coloques novamente o slide do caos e da rigidez. Ok. Que ela gostava de tirar uma fotografia. Eu posso enviar também, eu posso enviar. Portanto, vou compartilhar novamente. Aproveito para informar que nós vamos disponibilizar a gravação deste webinar em formato podcast, mas sim, se puderes enviar também eventualmente a apresentação, agradecíamos. Sim, envio. Eu penso que esta partilha, esta imagem está no livro do Cérebro Emocional do Siegel, mas eu posso enviar tanto a literatura, tanto o livro como a imagem. Eu penso que aqui no chat não havia nenhuma questão colocada por quem nos está a ouvir. Pois não, Liliana? Não. Eu pedia, se pudesse colocar o slide inicial da Mafalda, que eu não cheguei a ver, foi muito rápido, eu peço desculpa. Vou colocar, sim, senhora. Aproveitar só para dizer que o Wolfgang Lind há bocado tinha pedido se podia intervir, se podiam ligar os microfones, queria fazer uma intervenção. Está aqui já para trás no bate-papo, mas era uma questão colocada pelo Wolfgang Lind, se podia intervir ligando o microfone. E só dizer que eu sou da Nazaré, portanto, Rita, eu sou nazarena, nasci na Nazaré. Obrigada, então pronto, já sabe, pode vir aqui passear e visitar-me. Tenho aí a casa dos meus avós. Tão bom. Tenho muitas saudades de poder ir aí. Eu vou-lhe mostrar, que é para ficar ainda com mais saudades. Oh, esse mar tão especial. Muito obrigada. Oh, Rita, e a sua partilha foi efetivamente um cheirinho a maresia, porque foi muito bom ouvir o enquadramento mais teórico, mas com a ligação daquilo que vamos vivendo, e eu, pelo menos aqui, que estou perto estou em Abram, é muito longe do mar, mas eu senti esse cheirinho a maresia, por isso obrigada por partilhar connosco essa sua mensagem. Eu retive e aqui algumas informações muito importantes, nomeadamente o facto de aceitarmos as nossas emoções, mesmo que negativas, considerá-las e não nos culpabilizarmos por termos essas emoções negativas, aceitá-las e trabalhá-las é muito importante, e por vezes temos dificuldade em fazer. Eu sinto-me ansioso ou ansiosa, e porquê é que eu sou assim? Porquê é que eu não consigo ser como o meu vizinho, que é extremamente positivo, mas certamente o meu vizinho também tem esta ansiedade, só que utiliza outras ferramentas, e é importante exatamente percebermos isso, que todos nós passamos por emoções menos positivas, e que é importante usarmos as ferramentas que temos, e que a doutora Helena nos deu várias ferramentas para irmos buscar aquele balão de oxigênio da positividade. A questão do exercício físico que a Rita falou, eu, por exemplo, vivo em Fátima e, efetivamente, durante este período, dá um ano para cá, vê-se imensa gente a correr, a andar. A Teresa conseguiu pôr o nome no seu, apareceu logo. Alguém com o microfone ligado? Ok. Estava a dizer que eu vivo em Fátima e efetivamente isso notou-se. As pessoas, acho que passámos a dar mais valor a coisas que se calhar não reparámos, não fazíamos tanto, como o fazer exercício físico, o ir fazer caminhadas, e isto é uma das coisas
também uma das coisas positivas que esta pandemia nos trouxe, valorizar coisas que até há pouco tempo, se calhar, não dávamos tanta importância, o estar com os nossos amigos. Da próxima vez que pudermos estar, vamos estar com o coração e vamos estar muito mais focados no estar, no momento, porque hoje valorizamos muito mais alguns desses pontos e algumas dessas ações que até há pouco tempo não dávamos tanto valor porque tínhamos como adquiridas, não era? Esse poder de reinvenção que a Rita também nos passou, não é? E houve muitos portugueses e muitas pessoas, não só em Portugal, claro, que fizeram exatamente isto, que aproveitaram esta pandemia para tornarem possível um sonho, não é? E foi alavancado pelo medo. O medo da incerteza faz-nos também, não é mau, é bom, faz-nos dar o passo em frente. Se calhar muitos de nós não o teriam feito se não houvesse esta questão de insegurança e de incerteza, e por isso obrigado, Rita, pela partilha e pela tua experiência de positividade e de resiliência. Eu passava, e porque estamos a falar de criatividade e do poder de nos reinventarmos, passava a palavra e apresentava-vos a Maria Esteves. Ela é cofundadora do projeto Vizinho Amigo, que surgiu durante o primeiro confinamento. Ela é aluna do último ano de mestrado em Engenharia Bioquímica na Faculdade de Ciências e Tecnologias e está neste momento a estagiar na Air Liquid. É interessante e eu espero conhecer melhor o que é que levou uma futura bioquímica a criar um projeto como o projeto Vizinho Amigo. Maria. Olá, bom Olá. Bom dia a toda a gente. Desculpem só verem um gato aqui atrás, não se cala. Se eu pudesse compartilhar o ecrã, ok, tá, já dá. Ok, conseguem ver? Sim. Boa. Então, eu hoje venho aqui a convite falar-vos um bocadinho do Vizinho Amigo, que é um projeto de voluntariado que nasceu com a pandemia, um dos muitos, e para quem não conhece, o Vizinho Amigo é um projeto muito direcionado para ajudar as pessoas de risco, da faixa etária e não só de risco, para não se porem elas próprias em risco nas coisas mais básicas do dia-a-dia, como ir às compras, como ir à farmácia. Então somos nós jovens que fazemos esse trabalho. Tudo na zona de residência, porque somos chamados a estar em casa e então o grande objetivo é este. Este é o nosso slogan, que é jovens que não conseguem ficar indiferentes às necessidades dos grupos de risco durante a pandemia. Pronto, isto dos grupos de risco não é só pessoas dos 60 para cima, é também pessoas com doenças respiratórias. Eu própria já ajudei uma senhora de 20 anos, portanto é de tudo. Pronto, e agora vou-vos explicar um bocadinho da história de como é que nasceu o projeto e de facto como é que eu, que não tenho nada a ver com psicologia porque no fundo o grupo que criou, somos todos diferentes, há malta de gestão, malta de finanças, pronto, então criámos todos este projeto. E então, como é que começou? Foi em 2020 e dia 13 de março, quando fomos mandados para casa. E nós jovens queríamos de facto ajudar, nós sentíamos que precisávamos de nos pôr em ação. Pronto, e dia 13 de março foi então um dia quase todo passado em chamadas. Todo passado em chamadas, tudo a perguntar como é que podemos ajudar, como é que podemos fazer um projeto viável para que as pessoas de facto se sintam ajudadas e apoiadas. De facto, nós como é que podíamos ter o objetivo de um bocado travar a pandemia, travar os contactos. Pronto, e no dia 13 de março então foi o nosso lançamento nas redes sociais e um bocado explicar o que é que aí vinha, o que é que consistia o Vizinho Amigo, que era de facto ajudar as pessoas de risco na zona de residência e como. Pronto, e no dia 14 de março lançámos então
um formulário para que os voluntários se inscrevessem e ficassem na nossa base de dados, e para nosso grande espanto, nos primeiros 10 minutos tivemos logo 600 inscrições. Ninguém estava à espera desta adesão tão grande, ficámos estupefactos e de facto tínhamos então de agilizar melhor a coisa, porque nós não éramos, se nos primeiros 10 minutos tivemos 600 inscrições, era impossível depois controlar todos os voluntários. Pronto. E no dia 16 de março também tivemos muitas parcerias com juntas de freguesia, em que nós disponibilizávamos os contactos das pessoas que viviam na zona de residência das juntas de freguesia, para então elas irem às casas assinaladas com pessoas de risco, que muitas contactavam as juntas de freguesia, e assim conseguimos então ajudar mais gente. E no dia 18 de março tivemos cerca de mais de 4.000 voluntários, e para agilizar isto lançámos um cartaz que era para as pessoas espalharem na sua zona de residência, nos prédios ao lado, no supermercado, nas lojas. Pronto, de facto aqui a dizer, neste caso, eu sou a Maria Esteves e estou aqui para ajudar. Quaisquer compras que necessite fazer no supermercado ou na farmácia, eu faço por si. Não saia de casa e evite situações de risco. Vamos ultrapassar isto todos juntos. Pronto, depois, de facto, as pessoas tinham de pôr o contacto, como o telemóvel, para então depois receber pedidos de ajuda. Pronto. E isto foram apenas 8 dos muitos testemunhos que recebemos dos voluntários, que isto são frases que foram ditas. Vocês são exemplos para os jovens de hoje em dia, não há palavras para a vossa generosidade, tive saudades suas, vou sentir a sua falta. Pronto, eu posso então aqui contar um episódio que aconteceu comigo, que foi logo no início. Tivemos um pedido de ajuda aqui na zona onde eu vivo, que é em Miraflores, e eu, pronto, ok, fundei o projeto, mas também queria ir para o campo, também queria ajudar as pessoas, e então fui à casa de 2 senhoras, que era mãe e filha, que eram as duas de risco. A mãe tinha cerca de 95 anos, era já muito velhota, estavam super desconfiadas do que é que eu ia lá fazer. Eu estive a explicar quase durante 20 minutos em que é que consistia o projeto, e que eu não estava ali para as roubar, eu estava simplesmente a querer ir às compras por elas, para as ajudar. E então, muito desconfiadas, lá me deram a lista, lá me deram o dinheiro e lá fui eu às compras. Quando voltei com tudo, foi quando perceberam que de facto eu estava ali para ajudar, e nem consigo explicar o tamanho sorriso e o tamanho agradecimento que recebi. Aliás, a senhora de 92 anos é que até me queria dar 10 euros. Eu disse logo, não, eu não faço isto pelo dinheiro, não quero o dinheiro. Mas lágrimas de agradecimento que recebi foram, de facto, é uma das muitas histórias que este projeto é formado. E depois vem uma segunda vaga. E nós na segunda vaga quisemos também um bocado inovar, porque as pessoas já, na segunda vaga sentimos que já não estavam tanto em casa, já passavam a tratar de facto o vírus por tu, e então decidimos criar um site, um cartaz virtual, que hoje em dia recebemos muitos pedidos por Facebook e por Instagram. Então decidimos também criar um cartaz virtual para as pessoas serem contactadas virtualmente também, que é este aqui. E criámos também uma comunidade de Vizinho Amigo no Facebook, que é uma comunidade com temos agora cerca de 200 e muitos voluntários, em que nós pomos aos vários pedidos de ajuda para alguém se oferecer. Pronto. E no Natal também quisemos ajudar, ou seja, no Natal nós recebemos vários donativos e esse dinheiro não nos servia, porque nós queríamos fazer algo útil com esse dinheiro. Então decidimos, com a Junta de Freguesia de Benfica, ajudar 9 casas assinaladas de 9 famílias que de facto precisavam de ajuda, porque ficaram sem trabalho durante a pandemia
e não tinham se calhar dinheiro para ir comprar a comida para o Natal, que é uma coisa que hoje em dia para muitas pessoas é dado por garantido e para aquelas 9 famílias de repente não foi dado como garantido. Pronto, e tivemos também a grande sorte do Pingo Doce nos ter disponibilizado cabazes também, ou seja, para além destes sacos todos, ainda levaram cabaz do Pingo Doce. Sentimos mesmo que ajudámos e que no Natal, que é uma época tanto de dar, nós, vizinho amigo, também queríamos ter esse impacto. Vou partilhar também um bocadinho do vídeo que foi feito. Pronto, este vídeo é pequenino, por isso é que decidi partilhar. Não pudemos mostrar aqui as caras das famílias que ajudámos, por uma questão de também... peço desculpa. Também por uma questão de privacidade, mas recebemos, de facto, grandes agradecimentos destas 9 famílias. Pronto. E depois veio, em janeiro, de facto, a necessidade também de ajudar os profissionais de saúde, que de repente viram-se a combater uma pandemia, uma segunda vaga bastante mais letal, e então juntámos-nos também ao movimento Socorrer a Linha da Frente, em que muito basicamente nós, vizinho amigo, íamos à casa das pessoas buscar as doações que essas pessoas queriam levar e dar aos profissionais de saúde. E fizemos isto com grupos de WhatsApp e ajudámos cerca de 15 hospitais com múltiplas doações. Tenho uma história que aconteceu também comigo, que fui à casa de uma senhora que doou uma caixa gigante de bolinhos acabados de fazer. Este cuidado das pessoas, este quererem fazer uma coisa pessoal com bolinhos, mas bolinhos feitos em casa, toda a gente adora, e então é uma história assim um bocado emocionante, que de facto depois sentimos que os profissionais de saúde também agradeciam, e para nós também foi muito importante. Pronto. Atualmente, então, contamos com cerca de 7.200 voluntários inscritos. Temos a noção que nem todos estão ativos, mas se tiverem 50%, 60%, já é muito bom ter pessoas, de facto, a ajudar aquelas que não têm necessidade de se pôr em risco, não é? E então ajudar também a travar a pandemia. Temos agora também múltiplas parcerias. Esta é a nova aquisição, que é do Telefonema Amigo, que o Telefonema Amigo consiste em ligar para as pessoas que estão isoladas, normalmente pessoas da faixa etária mais velha, e perguntarem também se de facto precisam que alguém vá às compras por elas, e nós, vizinho amigo, então depois vamos. Ainda consistimos com uma equipa de organização com 12 pessoas, 12 jovens, de facto, de gestão, de engenharias, de enologia, de tudo, e estamos de facto prontos para o que der e vier, e isto é um projeto que transpira esperança, que estamos a falar muito hoje aqui de positividade. Pronto, isto foi um projeto que, se não houvesse pandemia, não seria formado, e que de facto ajuda muita gente e tem pernas para andar mesmo a pandemia, mesmo que a pandemia pare. Portanto, estamos mesmo prontos para o que der e vier. Em nome do vizinho amigo, muito obrigada. Estamos de facto há um ano a distribuir sorrisos, porque há um ano já que a pandemia começou, portanto estamos aqui. Muito obrigada em nome do vizinho amigo.
por nos ouvirem. Vou agora parar o compartilhamento para também poder ver. Obrigada, Maria, pelo teu testemunho. Não sei se estás a seguir aquilo que os participantes estão a dizer no bate-papo, mas sugiro que leias, porque és uma inspiração para muitos de nós. Ainda há quem diga que a juventude está perdida. Tu és um belo exemplo de que isso não é verdade. Tu e os teus colegas, como é óbvio, todos os que colaboram com o Vizinho Amigo, que numa situação difícil e de incerteza, em vez de se sentarem no sofá, aproveitarem a quarentena ou o isolamento social para fazerem coisas, pensaram e arregaçaram as mangas e vamos fazer pelos outros. E esse exemplo acho que é de louvar e é um exemplo de inovação social, daquilo que se faz do melhor no nosso país e nós temos excelentes exemplos de inovação social e vocês efetivamente são um deles. Pronto, e eu estava a agradecer o facto de me terem convidado para falar sobre positividade. Quem não me conhece sabe que eu tenho um projeto que se chama Semear Afetos. Também o meu projeto foi aprovado pelo Portugal Inovação Social uma semana antes de entrarmos em confinamento, que foi quase um sentimento bipolar, não é? Ficámos extremamente felizes quando vimos a aprovação do projeto que prevê cujo objetivo é semear afetos ao domicílio dos idosos e passado uma semana entramos todos em confinamento e os nossos beneficiários são os maiores grupos de risco. Foi também um momento de reinvenção e nós reinventámos, semeámos muitos afetos e continuamos a semear. As minhas colegas, tal como disse há bocado, neste momento andam aos domicílios a semear afetos, tal como a Maria, as redes sociais ajudaram-nos a chegar a mais gente e felizmente conseguimos transformar-nos também e tal como a Liliana e o Inclusivamente se transformaram, nós aqui também nos transformarmos de certeza em coisas melhores. Por isso a pandemia não trouxe só coisas negativas, trouxe muita coisa positiva e daquilo que pudemos hoje partilhar aqui de manhã, não sei vocês, mas eu vou daqui cheia de positividade, com as vossas partilhas e com as vossas ideias, porque foram exemplos, este que o Wolf deu é um exemplo fantástico, mas a doutora Helena partilhou connosco imensas ferramentas. Obrigada, doutora Helena, foi um prazer ouvi-la. Ferramentas que nos podem ajudar a ultrapassar momentos mais desafiantes, para não lhe chamar momentos difíceis, momentos desafiantes. A Rita também partilhou aqui connosco ideias muito interessantes da nossa malinha de ferramentas, a nossa mala SOS para os momentos menos bons, e todos estes exemplos de resiliência que todos vocês nos deram. É ótimo terminar a semana assim, cheia de positividade. Espero que todos os que estiveram a ouvir sintam aquilo também que eu estou a sentir, que é uma energia muito positiva. Aproveitemos então estes tempos desafiantes para nos reinventarmos, porque são estes momentos que fazem, tal como alguém disse, olhar, foi a Graça que disse, olhar para nós, termos tempo para olhar um bocadinho mais para dentro de nós e conhecermos melhor, e por isso deixar-vos só com uma frase que tem muito a ver com aquilo que faço, que é, podem cancelar muita coisa, é verdade, foram cancelados os nossos convívios sociais, os jantares, os concertos, as viagens, mas os afetos não foram cancelados. E por isso há várias maneiras de chegarmos até às pessoas
que mais gostamos e que nos trazem energias positivas, e aproveitemos aquilo também que a vida nos dá e as coisas boas e as pessoas que nos rodeiam que são positivas, e partilhemos afetos, mais afetos. Obrigada, Nancy, obrigada mais uma vez a todos. Nancy, obrigada, e da próxima vez que nos vamos encontrar na televisão, fica já aqui para todos os que ainda estão presentes, o próximo webinar será sobre estas questões de quem vamos ser nós, em termos de afetos e das relações interpessoais depois da pandemia, e podem conhecer um bocadinho melhor também o Semear Afetos. Será 25 de maio, quem vamos ser nós em termos dos abraços e dos afetos depois da pandemia. Muito obrigada, professora Helena, mais uma vez. Obrigada à Rita, eu creio que ela já terá saído, à Maria, à Patrícia, obrigada a todos os que partilharam, obrigada à doutora Ricardina e à EPN por se associar uma vez mais a estes desafios que a Farpa vos vai lançando, as pequenas farpinhas que nós vos vamos lançando, de pormos estas questões das emoções e da saúde e da doença mental na boca de todos, porque só assim podemos diluir este estigma ainda associado às questões que vão dentro das nossas cabeças. Sim, das nossas, também vão nas nossas cabeças, também nos podem acontecer. Ricardina, provavelmente passo-te a palavra para tu terminares e despedires também dos nossos convidados, porque na final de contas entraram pela nossa sala e são nossos convidados. E assim me despeço também de todos. Ricardina, estás para também te despedires? Eu vi-te há pouco. Provavelmente não. Não, provavelmente não. Teresa, sim, estás. Estás. Ricardina, queres despedir também de todos, por favor? Sim, só dar um abraço, peço desculpa não estar aqui inteiramente convosco, mas estava com uma ação em simultâneo que também interna e que não podia faltar, mas fui acompanhando e realmente queria dar os parabéns às diversas intervenções, quer das nossas excelentes oradoras, quer dos participantes que estiveram em debate. E parabéns à Farpa por mais uma excelente organização, e obrigada a todos por estarem presentes. E breve terão um podcast, não é, Liliana? Sim, em breve o podcast disponível, o anterior webinar do luto em tempo de pandemia, e estes estarão em várias plataformas de podcast para poderem partilhar e recordar algumas das coisas que foram partilhadas, sim. Muito obrigada, então, mais uma vez. Obrigada também, até breve. Acho que foi uma manhã muito, muito rica de partilha e realmente, como dizia a Nancy, são manhãs que valem a pena e que vamos de coração cheio, que nos dá um fogo para enfrentar esta realidade que, apesar de tudo, não é fácil, mas conseguimos tirar aqui muitas questões positivas e que vão ficar com certeza, e que redescobrimos que os portugueses têm um coração muito grande. Muito obrigada. Obrigada, até breve e saúde a todos. Até breve, saúde.